Muito boa noite. Boa noite. Vocês sabem que eu vou pedir para vocês colocarem mais energia nesse boa noite. Vocês sabem disso. Vou tentar de novo. Muito boa noite. Agora sim. Quem estava dormindo acordou. Que nos abençoe Jesus, nos possibilitando uma noite agradável, uma noite de aprendizados, que possa nos favorecer nesse processo constante de crescimento que buscamos. Um amigo espiritual nos contou uma história que eu tentarei reproduzi-la no sabor das minhas emoções. Ele chamou este conto de fatos inesperados da vida. Juvenal puxava o seu cavalo e houve repentinamente um estalo. Percebera ele que uma das rodas da sua carroça havia quebrado. E ele então pede àqueles que viajavam que aguardassem um pouco até que ele providenciasse o conserto da roda. Visava ele com isso não causar um desgaste muito grande ao animal. Um homem bastante irritado levantou os punhos e disse: que absurdo! Interromper uma viagem para poupar um animal estúpido. Uma senhora que viajava ao lado da sua filha tomou da palavra e disse: por que eu fui escolher esta carroça velha? Juvenal então explicou que deveriam ter paciência diante aos fatos inesperados da vida e que ele cuidaria para que a viagem não se demorasse e iniciou os concertos. A roda, após ter sido consertada, seguiu viagem. E mais adiante, tomaram conhecimento que houve um grande desastre. Uma ponte desabou, lançando ao abismo muitas outras carruagens que passavam por ela. E neste momento, tomaram todos de um alívio e disseram: que bom que escolhemos esta carroça para viajar, e melhor, a roda quebrou, senão teríamos caído no precipício. E nesse momento, Juvenal, acariciando seu cavalo, disse: está vendo aí como é que é, gente? Primeiro se aborrecem pela ajuda recebida, para logo depois agradecer. E de fato, diante dos fatos inesperados, apresentamos posicionamentos emocionais que precisamos refletir sobre eles. Por isso escolhemos como tema desta nossa conversa, sempre buscamos orientação espiritual da temática que deveríamos abordar, e nos chegou flexibilidade emocional. Flexibilidade emocional. Por isso escolhemos este conto que é muito
maior do que o resumo que eu fiz dele. E nos fala, de fato, que precisamos adotar uma postura emocional de mais equilíbrio diante aos acontecimentos que nos chegam. André Luiz, ele nos traz que muitos dos males físicos que sofremos têm a sua origem nas gangorras emocionais, nos muitos desequilíbrios. André Luiz, para aqueles que não leram o livro, acredito que todos aqui leram o livro Nosso Lar, que já está na sua segunda edição. De fato não é do mesmo livro abordado ali, mas leva o nome, né? Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2. E André Luiz, quando ele é atendido no plano espiritual por um médico que trata do espírito, trata da alma, ele falou para André Luiz, né, que a doença, o câncer, ele avançou em virtude dos desalinhos emocionais dele, das gangorras emocionais dele. Né? Sobe, desce, né? Irritações que vai e vem. Então precisamos ter muita atenção quanto a isso. E analisando o sentido do que seja flexibilidade, a natureza, ela nos ensina que tudo que é muito rígido, ele quebra fácil. Não é verdade? Tudo que é muito rígido quebra fácil. Mas o que é flexível não quebra tão fácil. Não é verdade? O bambu é um exemplo disso, né? Ele dobra, cedendo às forças do vento, e quando a ventania passa, o que acontece? Ele volta para o lugar. Não quebra. É isso, é verdade. E nos traz um grande ensinamento. E o que isso tem a nos dizer quanto às questões emocionais? A rigidez que tratamos as situações que nos chegam. Num desespero muito grande, tomados pela inconformação, é a rigidez. Não buscando a flexibilização para que possamos fazer uma leitura daquela situação, um entendimento daquela situação. É comum dizermos assim: por que isso aconteceu ou está acontecendo comigo? Quando deveríamos dizer: para que isso está acontecendo comigo? Qual é a orientação, qual é a mensagem que devo tirar desse desconforto, dessa situação? O que ela está me dizendo? No que é que eu preciso me trabalhar? E é isso que pretendemos conversar aqui hoje. Júnior está bem mais adiantado que eu, né? Eu ainda nem... tá certo. Aí eu vou ter que... né? Bom, mas antes de ir para essa transparência, eu gostaria de dizer que a flexibilidade, ela envolve o quê? Resiliência, que é uma palavra que está em voga hoje, né? Resiliência. Bonito isso, né? Resiliência. Mas a gente sabe o que é resiliência. Porque no budismo a gente vai, né? É lindo, é bonito, né? Então é a capacidade justamente disso que nós estamos falando aqui. A gente costuma dizer assim: a vida me entregou um limão, o que a gente vai fazer com ela? Uma limonada, né? Ou seja, a gente pegar aquela situação e tirar dela algo
que possa nos ajudar no nosso processo de crescimento. É perceber por quais caminhos nós estamos seguindo e dessa descoberta darmos um novo direcionamento à nossa vida. Porque queremos ter controle e dar direcionamento à vida dos outros. Mas temos que dar conta da nossa existência, da nossa encarnação. E a nossa amiga espiritual, eu tenho bons amigos e amigas espirituais. E certa feita ela me disse isso, né? Que cuidar da própria existência já consome muita energia. E a gente está nessa correria que ele não dá conta, né? Do outro, né? Ter controle sobre o outro, olha que pretensão absurda nossa, né? Mudar o outro. A gente não está dando conta de mudar a si mesmo. A gente precisa focar nisso, né? Eu me recordo de uma experiência que eu tive muito rica. E aí agora, Jonas, você vai ficar aí de molho, porque agora eu estou aqui viajando aqui, viu? Fica aí de boa. E eu me recordo de um jovem, né, que ele, eu trabalhei por muitos anos ministrando cursos livres, né, e um jovem de uma determinada instituição, quando eu cheguei, ele já me disseram, cuidado com esse rapaz aí, que ele dá muito trabalho, que é insubordinado. Foi um dos melhores alunos que eu tive. E o detalhe foi, no dia da certificação, ele virou para mim com um bilhete na mão e disse assim: professor, o senhor mudou a minha vida. Olha que coisa, que responsabilidade. Aí eu não ia segurar essa, né? Aí eu disse: não, você mudou a sua vida. Se eu pude ser um referencial para você repensar a própria vida, eu fico muito feliz por isso. Mas o mérito é todo seu. Mas é isso, né? Sejamos bons referenciais. Isso sim devemos ser, né? Bom, então como eu dizia, requer resiliência, requer autoconhecimento e, acima de tudo, aceitação. Aceitação, né? Porque, né, quando eu faço esse trabalho interno de autoconhecimento, eu posso me deparar, ou com toda certeza, irei me deparar com determinadas situações que eu me digo, vixe, que eu não vou gostar de ter que reconhecer. E é natural isso. Recordemos a relação que o nosso divino mestre estabelecia com aqueles que o procuravam. E eram pessoas que tinham, né, uma história de apego, uma história de violência, mas ele acolhia todos, né? E olha que coisa interessante, né? Esses que chegavam e admitiam a própria realidade, né? Não sou digno, né? Não sou digno de amarrar as tuas pecadas, né? E reconheciam as suas fraquezas, e esses eram soerguidos por Jesus. Jesus os encorajava, porque de fato o reconhecimento das próprias faltas é algo que a gente precisa valorizar. Então não é para a gente entrar num processo de tristeza profunda, se achar a pessoa a pior criatura da face da terra, de jeito nenhum. É motivo de alegria, porque a gente só pode mudar aquilo que a gente reconhece, aquilo que a gente descobre. Não tem
tem outro jeito. Eu não vou mudar aquilo que eu não reconheço em mim. Então, assim, nesse processo de autoconhecimento, ele se depara com situações que exigirá aceitação. Não é aceitação. Ah, não, eu sou assim mesmo. Vou continuar sendo assim. Não, não é isso. Não é isso. Né? Eu me reconheço como um ser em processo constante de transformação. E aquela linda frase, né? Eu não perco a esperança na humanidade porque reconheço que todos são capazes de mudar. É perceber que, né, a beleza que é reconstruir a sua jornada, refazer o caminho agora de uma maneira mais madura, mais consciente, perceber que aquilo que fiz não farei, não retornarei a fazer, aprendi com a situação, aí se dá o crescimento, né? Quando a gente faz essa ressignificação da experiência, né? Da situação vivida. Né? Bom, deixa eu ver onde é que o Júnior está, né? Que eu tenho que seguir com o Júnior. Deixa eu ver aqui, você está... Júnior já passou desafios, né? Emocionais. Vamos lá. Então, assim, já chego. Fica de molho ainda aí, viu, Júnior? Já chego aí. Então... não, a gente está no pedido, flexibilidade. Pode passar agora, vamos ler tudo isso. Bom, os desafios emocionais e a lei de causa e efeito. Aí a gente traz aqui para a nossa reflexão. Muitas das nossas dificuldades emocionais estão ligadas às ações do passado, em outras encarnações ou nesta vida, e as nossas próprias resistências internas. Essas resistências internas são muitas. São muitas. Muitas. E muitas dessas resistências têm a sua origem, a gente fica assim, mas como é que essa criatura é desse jeito? Tem uma história que a gente desconhece. Tem um passado que a gente desconhece. E olha que coisa interessante, a espiritualidade nos diz o seguinte, que a gente faz essas observações, mas se conhecêssemos essa criatura antes, lá atrás, ficaríamos surpresas com o quanto elas melhoraram. Olha que interessante, né? O quanto isso é interessante. Né? Mas assim, nós somos o quê? O resultado, e sem a menor dúvida eu afirmo, que essa é a nossa melhor versão. Aliás, eu já ouvi Iracema dizer isso aqui, eu não posso nem patentear, porque eu já ouvi Iracema falar isso aqui. Foi, Senhor? Essa é a nossa melhor versão. E é verdade. Mas aquele sujeito é a melhor versão dele. Não tenha dúvida disso. Precisa avançar? Precisamos todos. Vamos avançar? Vamos, porque evoluir é o único determinismo que existe. Deus nos criou para evoluirmos. Não tem como fugir disso. Eu posso me demorar, e uns se demoram mais, outros se demoram menos, mas todos iremos caminhar na direção dele. De entendê-lo, de amá-lo. E aí, logicamente, que tudo se torna diferente. Né? A relação com o planeta, a nossa relação com o planeta, a nossa relação com o outro, a nossa relação com os fatos inesperados da vida. Bom, a flexibilidade nos permite aceitar, perdoar e transformar. É isso aí. Não tem jeito. Tem jeito para tudo. Tem jeito para tudo. Não tem essa. O problema é grande. Mas tem jeito. Fulano é difícil. Nós também somos. E já fomos muito mais do que somos hoje. E ele
ele vai avançar, ele vai progredir. O que precisamos é exercitar, e eu me recordo do que eu vou falar agora, né, de aceitar, me recordo de uma orientação dada por ninguém menos que Francisco Cândido Xavier. Quando uma mãe já cansada, né, de muitas tentativas para retirar o filho do universo das drogas, esse universo triste, né? E ela vai até Chico e fala: Chico, eu já fiz tudo, Chico, que estava ao meu alcance. Eu não sei mais o que fazer. Aí Chico disse assim: você já tem consciência que já fez tudo? Ela sim. Agora é com ele. Orar e seguir. Seguir amando, mas tocando sua vida. Então, assim, olha que coisa, né? Não é um processo que ele está nos trazendo, onde vamos ficar presos na revolta, vivendo essa inquietude, vamos permitir, né? Ainda que as escolhas não sejam a que enxergamos, né, que sejam a melhor a se fazer, mas é a escolha dele. É a escolha dele. Então vamos entrar num processo onde aquilo que nós já lembramos aqui, né, que já dá um trabalho imenso a gente dar conta da própria existência, né? O outro ainda não quer, um dia ele vai despertar. E é interessante ainda nesse processo de aceitar, perdoar e transformar, né? Transformar as situações, aquilo que o outro está nos trazendo. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Se alguém nos ofende, podemos reagir com raiva, gerando mais conflito, ou com compreensão, quebrando esse ciclo do mal. Aí a escolha é de cada um. A escolha é nossa. O que é que nós vamos fazer, né, com aquilo que estão nos trazendo que aquela pessoa está colocando. Então, assim, eu ouvi há muito tempo atrás um ponto que dizia o seguinte, né, que um mestre foi desafiado, mestre de artes marciais, por um jovem, né, que queria derrotá-lo para ser considerado o melhor lutador. E ele, a princípio, ele não aceitou o desafio, mas ele foi muito pressionado, né, pelos seus discípulos, e se não bastasse isso, o desafiador desafiou um discípulo dele, já que ele não aceitava o confronto. E aí ele disse: não, nesse caso eu vou. Aí ele foi. E aí, quando estavam um diante do outro, o jovem aí arremessou uma pedra e ele nada fez, né? Xingou, ele não respondeu nada. Aí ele se chateou e foi embora. Aí os alunos falaram: mas mestre, o senhor nos trouxe aqui para passar essa vergonha. Aí ele: qual? Disse: não, o senhor, ele já tirou uma pedra, ele lhe xingou e o senhor não fez nada. Aí ele disse: meu filho, se alguém lhe traz um presente e você não aceita, o que acontece? Fica com quem trouxe. Todos os xingamentos, toda a agressividade que ele trouxe, ele levou com ele. Eu não fiquei com nada. A gente precisa estar fazendo, né, essas reflexões. E a pergunta que não quer calar: como desenvolver essa flexibilidade emocional, né? Essa capacidade de a gente transformar aquilo que nos chega. Como é que faz isso? A princípio eu digo que fácil não é, mas é possível. Não quero desencorajar ninguém aqui não, né? E aí, a primeira sugestão, que não é minha, é de ninguém menos que Santo Agostinho,
é o autoconhecimento e a transformação íntima, né? A reforma íntima. Então, a gente observar nossas reações, isso é fundamental, né? Observar as nossas, né? Eu diria que a princípio de reações, mas as nossas emoções, né? Eu fiz quando eu estava finalizando a pós-graduação, eu resolvi escrever sobre as emoções, né? E analisar como as pessoas saíam das reuniões. Eu acho que eu já contei isso aqui. E, gente, foi um aprendizado, sendo incrível, mano. E aí eu aguardava para as reuniões, aí ia conversar, né? Aí eu explicava que eu estava fazendo um trabalho e tal, estava escrevendo, né, uma monografia, e aí eu tinha um questionáriozinho para entender. E, gente, as pessoas saíam muito ruins. Saíam assim, com um estado emocional muito ruim, melhor dizendo, né? E eu ficava assim, mas aí eu tentava entender a razão. E é interessante que a grande maioria saía numa zanga muito grande, porque ela queria ter razão em tudo, que as suas ideias fossem aceitas por todos, e saíam chateadas porque a sua ideia não foi a que foi a escolhida. Então, como nós somos, né, gente? Queremos ser o centro das atenções, precisamos repensar isso, né? Por quê? Por que eu saio aborrecido? Por que eu preciso ter razão sempre? Por que a minha ideia precisa ser a melhor? Não precisa estar fazendo, né? Então, assim, essas perguntas, porque é um processo de autoconhecimento. A partir daí a gente vai mudando, né? A gente vai adquirindo mais paciência, a gente vai superando o orgulho, a gente vai vencendo os medos. A segunda dica é aceitação e confiança em Deus, que a espiritualidade tem dito que dizemos confiar em Deus, mas na primeira dificuldade a gente entra num desespero enorme, como quem não acreditasse que existe uma administração maior. É uma verdade. Eu passei por um teste de fogo quando eu infartei, né? Estava lá na UTI, e aí eu tive lá, maravilha, né? Um ar-condicionado maravilhoso, a princípio a custo zero, mas não tão zero, porque o plano de saúde estava pagando. Mas, assim, lá tudo tranquilo. Minha preocupação era só com a maquininha, né? Porque eu já tinha ouvido dizer que se ela parasse, aí você tinha que fazer com a boca para a coisa não ficar ruim. Aí eu ficava, de vez em quando eu me mexia e... vixe, já estou indo. Mas, assim, interessante, porque, olha o que aconteceu. Quando, no dia seguinte da UTI, eu passei a fazer a fisioterapia. Gente, todos que fizeram a angioplastia no mesmo dia e tal, aí estavam também fazendo a fisioterapia. Aí o que aconteceu de engraçado foi que pessoas ficaram em outras alas, pediam para ir me ver. Aí chegaram o pessoal lá com o fisioterapeuta lá, Júnior. Seu Nilton, eu quero que ele ver. Aí o fisioterapeuta assim, pô, rapaz, isso é tão bacana. Mas por quê? Enquanto eu estava no quarto, né, antes de fazer a bioplastia, a gente estava, né, antes do procedimento, aí eu ficava brincando com eles, conversando, um termo que dizia assim, mas rapaz, você não está com medo de morrer, não? Disse, mas a gente não morre. Como é que eu vou estar com medo se a gente não morre? Ele, como é que é isso? Aí comecei a brincar com eles, falar sobre a imortalidade da alma e tal. Então, assim, olha que coisa, né? Nessas situações que a gente precisa estar se autoavaliando. Divaldo dizia que a gente dizia acreditar, mas acreditar não basta. A gente precisa ter certeza. Porque se a gente tiver certeza, aí acabou. Mas, eu não acredito. Né? O que acredita, na primeira dificuldade, ele
pula fora do barco. Né? Eu acredito, mas por via das dúvidas. Né? Então é isso, a gente precisa, né, trabalhar essa confiança em Deus. Né? E eu estava conversando hoje, eu recebi uma ligação hoje, eu quero socializar com vocês, de uma pessoa muito querida, que estava passando por uma dificuldade, e aí ele me ligou: Hilton, eu preciso falar para você. Foi a primeira pessoa que eu pensei em ligar para contar. O que foi, rapaz? Aí ele me lembrou, não vou relatar aqui, uma situação que é muito particular, mas ele falou: Hilton, foi aquilo que você me falou, que eu tivesse calma, que as coisas se resolveriam. Ele falou: rapaz, inesperadamente, uma pessoa me ligou e aí me ajudou a resolver toda a situação. E ele estava assim, uma alegria muito grande, né? Mas aí ele falou: Deus é bom. Eu falei: era muito antes de você dizer isso. Ele estava presente em sua vida, sempre, né? Quando você estava na dificuldade, na tempestade, passando o seu deserto, ele não lhe abandonou. Ele estava onde sempre esteve. E é isso que a gente precisa entender. Dias bons, dias ruins, mas Deus está em todos esses dias. Não há como. Venha o que vier, né? E aí por isso que eu já falei para vocês que o pai fazia Paulo quando eu tomei conhecimento que eu estava infartando. Ele disse: olha, combati o bom combate, se for agora, encerra a carreira e guarda a minha fé. Hein? Isso. Isso só aconteceu na carneira porque estava perdendo essa palestra. Senão eu tinha ido. Foi a Sema pedindo por mim. Você pediu por mim, Júlio? Pediu mesmo, pegou por mim? Deus. Vamos lá. Bom, Júlio, a gente está indo. Agora sou eu, passei, vá. Prática do perdão e da indulgência, né? Então a gente precisa perdoar a si mesmo e aos outros. Não basta só perdoar, porque a gente perdoa a si mesmo, isso aí, né? Estava zangado, tá? Né? Mas e perdoar os outros, porque isso liberta. Eu sempre digo, né, que o perdão não torna aquele que você perdoou melhor, não. Se ele se tornar, ótimo, mas o objetivo não é esse, não. Lembrar que todos estamos em aprendizado. Todos nós estamos em aprendizado. Equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque a gente, às vezes, é muita emoção, pouquíssima razão. Mas, se desequilibrar no sentido também da muita razão e pouca emoção, também complica, né? Precisa buscar o equilíbrio disso aí. Não reprimir sentimentos, mas educá-los à luz da razão. Pessoas que oram a Deus, né? Oh meu Deus, tire de mim o orgulho, tire de mim isso, né? E se Deus fosse atender, a criatura ia desaparecer. Ia sumir. Então ela precisa de fato o quê? Educar. Né? Educar-se, né? Educar esses sentimentos, essas emoções. É isso que a gente precisa fazer, né? Essa é a proposta, né? E aí a gente tem ainda ajuda, foi lembrado aqui que nós estamos tendo um curso de passe, né? Vamos ter, né? Começar um curso de passe. Eu vou aproveitar para fazer o comercial aqui do curso, né? Usar o passe e a prece para harmonizar as nossas emoções. Tem situações que a gente tem que parar, respirar fundo e orar mesmo. Porque a situação você olha assim e fala, não, se você for tentar entender aquela situação, você fala, meu Deus, né? Aí agora é orar, né? Tem que orar para que a gente se harmonize. No trânsito, então, é um exercício, né? No trânsito, então, meu Deus, né? Não é brinquedo, não.
exemplos, pode passar junto, exemplo de flexibilidade emocional. Né? Jesus manteve a serenidade diante das provocações. A multidão estava desesperada, atormentada. Ele quem era aquele que estava sendo espancado, né? Aquele processo de humilhação absurda, né? Ele estava em paz. Então a multidão estava atormentada e ele que estava sendo castigado estava em paz. Sofria os tormentos físicos, não há dúvida disso. E aí a gente percebe isso naquele momento em que as mulheres em desespero, né? Porque as mulheres, era permitido as mulheres se aproximarem, né? E aí as mulheres naquele desespero, chorando. O que é que fala Jesus? Quem lembra? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas, porque chegarão os tempos em que os seios não amamentarão e os ventres não darão a luz. Olha, ele já profetizando esses dias difíceis, né, da humanidade. Então a gente percebe que ele estava em paz. Não choreis por mim. Estou aqui sofrendo tormento físico, estou. Mas estou em paz, estou com Deus. Francisco de Assis transformou o sofrimento em amor. Numa percepção, gente, de amor ao próximo. Não tem como a gente não se emocionar. Eu lembrava essa semana, lá no trabalho tem um momento que eu chamo café com pão, né? O pessoal da PDD é assim, a gente aí chega cedo, aí tem algumas pessoas que vão lá conversar comigo, eles sentam lá e a gente começa a contar filerear, né? O primeiro café com a gente. E aí eu estava lembrando justamente de um momento muito belo da vida de Francisco de Assis, que é quando um discípulo, né, eles tinham um período do ano que eles faziam o jejum, né? Se reuniam para jejuar. E um recém-admitido no grupo, então Jesus acordou e ele estava chorando. E Francisco vai saber o que ele tinha. Ele falou: Francisco, eu estou com fome. Pai Francisco, eu estou com fome. E aí Francisco levou ele até seria o refeitório. E aí Francisco preparou uma comida e não serviu só ele não. Comeu junto com ele. Aí ele ficou admirado daquilo e disse: Pai Francisco, o jejum não é sagrado? Aí Francisco disse: mas você é mais sagrado para mim do que o jejum. E olha o detalhe, por que ele comeu junto? Por que ele quebrou o jejum? Ele visava proteger aquele rapaz. Porque os outros diriam o quê? Você é um fraco, você quebrou o jejum. Mas Francisco quebrou junto com ele. Olha, gente, que sensibilidade, que na grande maioria das vezes nos falta, né? Da gente perceber algo e agir com tanta sutileza para não machucar o outro. Né? A gente deixar passar. Né? E olha que coisa, né? Chegar a esse grau de sensibilidade onde o outro, como ele disse, o jejum para mim é sagrado, mas você é mais sagrado para mim do que o jejum. Eu cuidar de você para mim é mais importante do que o jejum. A gente perceber o que de fato tem valor, porque a gente se prende às vezes a coisas que não têm pouco ou nenhum valor e deixamos de lado aquilo que é mais importante, que é esse processo importante que a vida de relação nos proporciona. O que eu posso oferecer e também aquilo que o outro pode me oferecer. Essa troca, essa percepção é muito importante. Chico Xavier não ficaria de fora, né?
viveu com humildade e perdão, mesmo diante das calúnias que sofreu, das perseguições que sofreu. Gente, um dia perguntaram para ele: Chico, o que você mais se orgulha? Ele falou: de não ter respondido a nenhuma das ofensas que recebi. Aí ele fez uma pausa e disse assim: e foram muitas as que recebi. Né? Como ele dizia, né? É melhor ser o ofendido do que o ofensor, ser o enganado do que o enganador. Né? Esse cuidado, essa percepção que faz com que a gente cresça emocionalmente. Né? É aquela mulher que no dia da distribuição do farmel, ela pega a fila, né? E aí falam para Chico, não dá cesta básica para ela não, porque essa mulher tem não sei quantas casas de aluguel, ela não precisa. Aí Chico falou: não, vou dar sim. Mas Chico, você vai dar? Vou, porque ela está treinando para a próxima vida. Né? Então essa sensibilidade, essa percepção que engrandece e não diminui ninguém, né? É esse olhar amoroso que a gente precisa trabalhar emocionalmente, da gente fazer silêncio, sabe? A gente costuma dizer assim: eu sei o podre dele, eu sei o podre dela. É a gente saber, não se tornar tem um amigo nosso, eu já falei dele aqui, você já conhece, que é o nosso irmão Caboclo Pedra Preta, que ele diz assim: eu não gosto de ser mensageiro de notícia ruim. Ele fala assim pra gente: eu não gosto de ser mensageiro de notícia ruim. Né? Então não sejamos mensageiros de notícias ruins. Né? Não sejamos mensageiros. Eu ficaria aqui a noite toda, sei que vocês não... Posso ficar? A gente vai aqui até 10 e meia, não tem problema não, né? Então vamos lá. A flexibilidade emocional é uma conquista diária. Quanto mais nos esforçamos para viver com amor, paciência e compreensão, mais nos aproximamos da lei divina. Concordam comigo? É isso, gente. É uma conquista diária. Diária. Eu não vou deitar hoje e amanhã acordar uma pessoa altamente madura emocionalmente. Não, é um processo que a gente vai conquistando diariamente. E aí interessante, né, que a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Em quais situações tenho dificuldade de ser flexível com o outro? Preciso me perguntar, né? Como eu posso praticar a paciência e o perdão no meu dia a dia? Já que é uma proposta diária, no dia a dia, como né? Que eu ajo com perdão e paciência com o outro. Ou a gente está naquela: bom dia, como vai? E passa correndo. Né? A flexibilidade emocional que desenvolve nessa vida, eu aprendi que eu faço. A gente nada se perde, né? Todo avanço que eu faço, logicamente que eu vou reencarnando com mais maturidade, né? Não tenha dúvida disso, né? Que dizem coisas que a gente paga assim: menino, de onde foi que você tirou isso? Das conquistas que ele fez, que ela fez ao longo da sua existência, né? A gente se depara com crianças num grau de maturidade que, né, chamam a atenção, não tem dúvida disso, né? E outro aspecto importante que também Francisco nos ensina, né? Nesse processo de resiliência, né? Quando ele na prece ele diz assim: Senhor, dai-nos a serenidade para aceitar o que não podemos mudar. Aí ele diz, né, mais adiante: a coragem para mudar o que podemos. E aí vem a receita do bolo. Aí ele diz assim: e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Não está aí não, Júlio, só está no meu aqui.
Recebeu, né? É a cereja do povo, né? Vou colocar aí, né? Bom, obstáculos, para a gente finalizar, obstáculos à flexibilidade emocional. Então a gente tem vícios emocionais, o orgulho, o apego, o medo, né? E como identificá-los através do autoconhecimento, né? É aquilo que a gente já lembrou aqui. Que aí nesse exame que eu vou fazer, né? Que eu devo fazer, aí eu vou dizer, rapaz, ali naquele momento ali eu não fui feliz no que falei, não fui feliz na escolha que fiz, né? Outro obstáculo é a rigidez mental. Eu botei rigidez mental e espiritual, né? São julgamentos excessivos, a resistência à mudança, né? E aí a gente vê exemplo, né? Perda de emprego, relacionamentos, né? Que são mudanças que podem ocorrer. E aí como é que a gente, né? Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente operacionaliza isso à luz do que nós estamos falando aqui de crescimento pessoal, né? Como é que a gente... E outro aspecto é a influência dos espíritos inferiores, né? Obsessões, desequilíbrios emocionais, né? E a gente vai encontrar isso no livro dos médios, né? Eu faço a citação aqui, né? Capítulo 23, né? Obsessões e desequilíbrios emocionais, né? Então, sim, tem muita gente que, aliás, a André Luiz, ele chama atenção quanto a isso, né? As gangorras emocionais, por vezes, resultantes de vinculações obsessivas, que é um sinal, né? Pessoas que ficam alterando assim, do nada, como você não era assim, de repente a pessoa demonstra assim, uma irritabilidade muito grande, processo de simbiose espiritual, né? Processos obsessivos, que acabam apresentando comportamentos assim, né? Então ter a percepção, né, de verificar isso e até sinalizar, e se a gente identifica isso no nosso comportamento, buscar ajuda. Gente, me permitam abrir meu coração para vocês e dizer que uma coisa que sempre me incomodou, né? Eu comecei com o movimento espírita bem cedo, né? 14 anos de idade. Talvez não tão cedo, mas aos 14 anos. Não tentem calcular minha idade. Eu vou nem fazer essa brincadeira, que eu sempre faço, né? Vocês já conhecem. Mas assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que as pessoas, os trabalhadores da casa, têm uma resistência muito grande para buscar ajuda na própria casa que frequentam. Vocês percebem isso? Aí, às vezes você vai buscar em outra casa ou não vai buscar em casa nenhuma, porque você diz, não, eu sou trabalhador de uma casa, é como se... a verdade é essa, há uma preocupação com o julgamento, como se ninguém tivesse problemas e dificuldades para resolver. Quem é que não está travando suas lutas aqui na Terra? Não tem ninguém, gente. Seja numa mansão, seja num barraco de zinco, de chão batido, lá nós encontraremos pessoas travando suas lutas, em todo lugar, não importa quanto ela tem no banco, ou se não tem nada no banco, não é isso que determina, não. Todos nós estamos travando nossas lutas, não temos que ter medo de reconhecer, eu estou precisando de ajuda, eu preciso buscar, se eu estou precisando de ajuda. Nada com essa coisa de ficar preocupado com o julgamento, porque quem te julgar, gente, está precisando de ajuda. Meu Deus! Aqui não tem ninguém, eu estava dizendo isso, vindo para cá. Aqui não tem, na Terra, toda a Terra, não tem ninguém nadando de braçada, não. Porque o momento é de momento de transição. As almas que estão aqui, gente, eu, vocês, estamos em luta. Mas luta contra o outro, não. Essa luta é interna. É interna. Estamos todos travando. Então vamos parar. Aqui eu acho que não tem esse problema, não. Mas
vamos estar atentos a isso, gente. Né? Vamos buscar. Se a gente está sentindo alguma coisa, não estou bem, estou sentindo, busque ajuda. Né? Bate com o trabalho de atendimento. Né? Então, gente, vamos buscar a reforma íntima, a prática da prece, da meditação, buscar o passe, né? O estudo doutrinário e agir no bem. É isso que nós precisamos, né? Para que a gente possa construir a nossa realidade, a nossa experiência, ela mais positiva, como eu costumo dizer, para que saímos daqui, dessa encarnação, melhores do que quando chegamos. Vamos sempre sair melhor do que quando chegamos, mas vamos investir mais para que a gente possa tirar maior proveito. Verônica, nossa amiga espiritual, certa feita ela me disse, né, que a gente precisa investir mais na nossa encarnação, né, naquilo que nós chamamos de vida, nada mais é do que oportunidade. Então vamos investir nisso. Existe a necessidade de se investir mais nessa oportunidade recebida. Então vamos analisar, né, que essa encarnação ela tem uma relevância muito grande, porque ela vai nos permitir, se melhor aproveitarmos ela, fazermos os avanços, né, os ajustes, né, necessários para que possamos um dia afirmarmos, né, que não mais somos escravos dos vícios, mas senhores de nós mesmos. Que Deus abençoe, Jesus. Meus irmãos, esse é um tema muito importante. Nós estamos num momento que as pessoas não têm paciência com ninguém. Viu? E a gente precisa trabalhar isso. E quando eu percebo que as pessoas querem consertar o outro em vez de si mesmo, isso é muito perigoso. Porque ninguém muda ninguém. O trabalho que você está fazendo aqui não é mudar o outro, é mudar você. Eu me lembro quando eu entrei na doutrina espírita, uma coisa, Hilton, que nos dá essa flexibilidade de reflexão é a idade, gente, é o tempo. Eu digo a você que hoje, e eu digo saber do meu filho, que está aqui junto de mim, é que hoje eu não sou nem metade do que eu fui. O quanto eu me mudei. Não foi o outro que me mudou, fui eu. Pelas coisas que eu vi, pelas situações que eu vivi, pelas reflexões que eu fiz e pela flexibilidade que foi necessária para que eu continuasse vivendo. Então a idade, se as pessoas conseguirem chegar até lá, já é um ajudante maravilhoso para a gente ajudar, já é um curador, o tempo, para que a gente, que às vezes somos tão impacientes, né, que a gente possa entender o outro. Quando o Hilton estava falando aí de cesta básica, eu estava olhando para a Lídia lá no fundo. Porque aqui, bem, uma certa feita, vieram me dizer assim, Irá, que a gente tem um trabalho com os idosos, tem um trabalho com as mães e as gestantes. E aí você olha aquela idosa ali, que vem ela toda tortinha ali, ela pega a cesta básica aqui, ela pega a cesta básica na igreja, e na igreja evangélica. Eu digo, graças a Deus. Não está na hora de comprar dela, eu digo, não. Se ela está fazendo isso, o que ela precisa? Quem somos nós para ajudar as pessoas? E Hilton falou uma coisa certa. Então, se uma pessoa ainda está ressentindo em algum momento, não vamos apontar o dedo. Nunca. Eu aprendi isso há muito tempo. Porque quando você aponta um para o outro, tem, 3.
apontando para você. Então nós precisamos sim ser flexíveis e também conosco mesmo. Quantos de nós queremos ser aquilo que não temos condição ainda de ser? Né? Mas eu podia ter feito, se pudesse tinha feito. Não fez porque não conseguiu. Então essa palestra de hoje é muito importante para que a gente possa levar esse ensinamento hoje para nossas casas e na hora de deitarmos e agradecer a Deus por mais um dia, dizer, ensina-me, Senhor, a ser mais flexível com o outro e comigo mesmo. Então vamos, é o momento do passe. Como eu falo para vocês, agora é a segunda parte. Despedimos do Instagram, não é? Agora que é o momento do passe, não podemos continuar no Instagram. Por que não pode? Porque tocamos músicas e as músicas têm direito autorais e eles divulgam a live de qualquer sorte. Então, a partir desse momento, nos despedimos do pessoal do Instagram. E quem quer tomar o passe, então fica aí atrás da gente. Venha para cá, porque aqui é que a gente consegue interagir melhor com a equipe espiritual. Que Deus nos abençoe. Pode apagar a luz. E a partir